Olá, queridos irmãos e irmãs, que grande alegria ter você aqui no canal do YouTube da Missão Aviva-nos. Aliás, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações para você ficar por dentro de todo o nosso conteúdo que nós postamos aqui diariamente no nosso canal. E já aproveite também e deixe o seu joinha. Vamos ao vídeo? Eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que há em ti. Muito bem, hoje nós vamos falar do sacramento do batismo. Você é batizado? Você lembra quando você foi batizado? Ou seus pais contaram a história do seu batismo? Uma dúvida muito frequente. Eu fui batizado na igreja católica, de repente saí e fui para uma outra igreja e batizei novamente. Será que isso é lícito? É válido? O que diz a igreja a respeito disso? Já faço uma antecipação, que o batismo é um só. Vamos ao catecismo da Igreja Católica, que aliás, você que ainda não o tem, eu recomendo que você tenha em sua casa. É necessário todo cristão católico ter o catecismo em casa. O catecismo e, claro, a palavra de Deus. Não posso dizer que eu sou católico se eu não conheço a igreja, se eu não conheço a doutrina da igreja. Falando a respeito do batismo das crianças, porque muito se fala a respeito do batismo, até outras denominações quando vão batizar aqueles que foram batizados na igreja católica, né? Eles falam, seu batismo não é válido porque você foi batizado enquanto criança, então você não tinha consciência para isso, né? O catecismo da igreja diz assim no parágrafo 1250: por nascerem com uma natureza humana decaída e manchada pelo pecado original, também as crianças precisam do novo nascimento no batismo, a fim de serem libertadas do poder das trevas e serem transformadas para o domínio da liberdade dos filhos de Deus, para a qual todos os homens são chamados. A gratuidade pura da graça da salvação é particularmente manifestada no batismo das crianças. A igreja e os pais, assim, privariam a criança da graça inestimável de se tornar filha de Deus, se não lhe conferirem o batismo pouco depois do nascimento. Os pais cristãos hão de reconhecer que esta prática corresponde também à sua função de alimentar a vida que Deus lhes confiou. Vale lembrar, meu irmão, minha irmã, que quando nós casamos na igreja, nós fazemos uma promessa diante do sacerdote. Promete acolher os filhos que o Senhor lhes conceder e educá-los na fé da igreja? E os casais dizem sim. Então assim, quando o pai e a mãe leva o seu filho recém-nascido, leva a criança para batizar, eles estão assumindo e reconfirmando esta promessa que fizeram diante do altar. Os pais vão educar os filhos na fé que eles estão professando, na fé da igreja. Os primeiros catequistas, os primeiros a ensinarem a fé para a criança dentro de casa são os pais. E quando levam para batizarem na igreja de forma pública, eles levam um padrinho, uma madrinha, um casal de padrinhos, que também tem a sua responsabilidade na educação espiritual das crianças. O parágrafo 1252 continua dizendo: a prática de batizar a criança é uma tradição imemorial da igreja. É atestada explicitamente desde o século II. É bem possível, porém, que desde o início da pregação apostólica, quando casas inteiras receberam o batismo, também se tenha batizado as crianças. Parágrafo 1253. O batismo é o sacramento da fé. A fé, no entanto, tem necessidade da comunidade dos crentes. Cada um dos fiéis só pode crer dentro da fé da igreja. A fé que se requer para o batismo não é uma fé perfeita e madura, mas um começo que deve se desenvolver. Ao catecúmeno ou a seu padrinho é feita a pergunta: que pedes à igreja de Deus? E ele responde: a fé. E todos os batizados, crianças ou adultos, a fé deve crescer após o batismo. Por isso,
A igreja celebra a cada ano, na noite pascal, a renovação das promessas batismais. A preparação para o batismo leva apenas ao limiar da vida nova. O batismo é a fonte da vida nova em Cristo, fonte esta da qual brota toda a vida cristã. Infelizmente, a gente percebe isso como um costume ruim, não bom. A questão dos pais levam os filhos para batizarem, mas não dão sequência no amadurecimento, no cultivo da fé na igreja. Não dão testemunhos de vivência católica. É triste a gente ver muitas pessoas, como eu disse no início do vídeo, pessoas que estão na fé católica, de repente dizem encontrar Jesus e acabam sendo batizadas em outra igreja. Essas pessoas nunca foram católicas, né? Ou pelo menos não tiveram a graça de serem bem formadas na fé. E aí já entra uma responsabilidade dos pais e também dos padrinhos. Católico precisa conhecer a sua igreja. Como eu disse no início, a doutrina da igreja, a palavra de Deus, ser alguém que esteja num processo de amadurecimento de fé. E isso é fundamental para que tenhamos solidez, né? E tenhamos firmeza na fé. São Gregório Nazianzen dizia assim: o mais belo e magnífico dos dons de Deus, chamamo-lhes dom, graça, função, iluminação, veste de incorruptibilidade, banho de regeneração, pronto, saiu a palavra, selo e tudo o que há de mais precioso. Ou seja, o batismo imprime em nós um caráter indelével, uma marca que não se apaga. E aí entra num risco terrível. A pessoa já recebeu o batismo, daí ela vai para outra igreja e batiza-se novamente. Esse outro batismo não é válido, somente o primeiro, porque uma marca é indissolúvel, não tem como apagar. Foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Recebeu ali o batismo e aí a pessoa vai incorrer num outro pecado. Tanto é que para que a pessoa possa voltar à comunhão com a igreja, ela precisa buscar um sacerdote. O sacerdote vai direcioná-la e há casos até que precisa ser levada ao bispo da igreja, né? Para que o bispo possa trazê-la novamente à comunhão, né? Ela precisa confessar e novamente ser reinserida. Existem casos que cristãos protestantes, né, vêm para a igreja católica e já foram batizadas. E a igreja tem ali algumas igrejas protestantes que ela reconhece o batismo. E é o que faz? Um adendo de rito, né? Não faz um novo batismo, mas ela faz um adendo, né, de rito. A igreja ela é muito séria, ela é zelosa nestas questões. Então você que é católico, se torna muito necessário você conhecer a igreja para você não incorrer a questão de pecado. Se você gostou do conteúdo de hoje e quer que a gente continue falando um pouco mais a respeito dos sacramentos, principalmente do batismo, a gente pode trazer um conteúdo mais completo a respeito do batismo, né? É preciso conhecer a Santa Igreja, é preciso amar a Santa Igreja. Jesus está vivo nela, na Eucaristia, pão vivo descido do céu. Se inscreva no canal da Missão Aviva-nos, compartilhe esse conteúdo para outras pessoas e vamos ganhar almas para Jesus. Aviva-nos!